Oi, galera, eu me chamo Emily Carolina Mamed Leal, eu sou discente do curso de Licenciatura em Matemática da UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. Hoje estarei apresentando para vocês esta videoaula da disciplina de Sequências e Progressões do docente Miguel Souza sobre média harmônica. Bom, aqui é o tema, que é média harmônica, quando a média simples te engana. O que é e como ela é usada. Vamos iniciar com o que é média harmônica. A média harmônica é um tipo de média muito específica e nós quase não vemos ela nos anos escolares. Alguns exemplos de onde não usar ela seria nas notas de provas e em altura, por exemplo. Agora, alguns exemplos onde podemos utilizá-la é para velocidade, que é de km por hora, de vazão, que é de litros por minuto, de densidade e etc. Bom, nós podemos imaginar que a média harmônica é o inverso da média dos inversos. Até parece um trava-línguas, mas a lógica matemática por trás disso é: a média harmônica serve para equilibrar situações onde um dos valores tem um peso desproporcional por causa de uma relação inversa. Por exemplo, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Uma regra muito boa que vocês podem estar utilizando é usar a média harmônica quando tiver uma tarefa fixa, como por exemplo, a mesma distância, o mesmo tanque para encher, e isso realizado em ritmos diferentes, ou seja, em tempos diferentes. E agora vamos ver a fórmula da média harmônica. A fórmula geral dela é H é igual a N sobre 1 sobre X mais 1 sobre X2 mais infinitos X, dependendo da quantidade de elementos que você tiver, até 1 sobre um XN qualquer. Resumindo isso, para calcular a média harmônica, você vai dividir a quantidade de elementos, que é o N, pela soma dos inversos de cada um desses elementos. E aí teremos que o H é a média harmônica, o N é o número total de elementos, X1, X2 e até Xn são os valores que a gente quer calcular a média. Um exemplo muito bom que eu vou trazer agora para vocês é o exemplo do carro. Um automóvel realiza uma viagem de ida e volta entre duas cidades. Na ida, com a estrada livre, ele mantém uma velocidade constante de 100 km por hora. Na volta, devido ao trânsito, ele percorre o mesmo trajeto, mas com uma velocidade constante de 50 km por hora. Qual foi a velocidade média do veículo considerando o percurso total de ida e de volta? Bom, alguns podem pensar que utilizando a média aritmética simples, dá para resolver esse tipo de questão. Então vamos tentar por ela. Algumas informações do que o enunciado nos dá é que a ida ele vai a 100 km por hora e na volta ele volta a 50 km por hora. Montando a nossa média aritmética vai ficar assim. Média aritmética é igual a 100 mais 50 dividido por 2. Isso vai dar igual a 150 dividido por 2 e 150 dividido por 2 vai ser igual a 75 km por hora. Será que isso tá certo? Claramente que não, né? Se você usar a média comum, que é a média aritmética, isso vai dar um valor errado. E por que que tá errado? Porque quando ele voltou, ele passou muito mais tempo dirigindo, porque ele veio a 50 km por hora. E na ida ele foi a 100 km por hora, ou seja, ele passou menos tempo dirigindo. Isso também implica que a velocidade mais lenta pesa, entre aspas, mais no resultado final. Agora, resolvendo da maneira certa, que é utilizando a média harmônica, temos algumas informações também. A ida é igual a 100 km por hora, que será o nosso X1. A volta será 50 km por hora, que será o nosso X2. E o N será igual a 2. Isso porque nós temos duas velocidades. Montando na fórmula vai ficar assim. Média harmônica é igual a 2 sobre 1 sobre 100, que é o nosso X1, mais 1 sobre 50, que vai ser 1 sobre o nosso X2. Começamos a resolver primeiro a parte de baixo. E então, nós vamos calcular o MMC de 100 e 50. E nesse caso, o MMC entre esses dois é 100. Fazendo o joguinho de MMC, temos que 100 dividido para 100 é igual a 1 e 1 vezes 1 é 1.
Agora, repetimos o sinal, que é o de adição, e teremos que 100 dividido para 50 é igual a 2, e 2 vezes 1 é 2. Logo, teremos o seguinte resultado. 2 sobre 1 mais 2 sobre 100. Ainda na parte de baixo, vamos resolver novamente. 1 mais 2 sobre 100 é igual a 3 sobre 100. E o nosso novo resultado será 2 sobre 3 sobre 100. Essa parte aqui é divisões de frações. E como já sabemos, utilizamos a regrinha. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Teremos então que a média harmônica será igual a 2 vezes 100 sobre 3. E isso vai dar igual ao novo resultado, que vai ser 2 vezes 100 igual a 200 sobre 3. Resolvendo essa fração, que também é uma divisão, porque toda fração é uma divisão, encontraremos aproximadamente 66,66 km por hora. Claramente, encontramos um outro resultado utilizando a média harmônica, diferente do resultado que a gente encontrou utilizando a média aritmética. Isso acontece porque a média harmônica ela é sempre a menor das três médias, no caso, menor que a média aritmética e menor que a média geométrica. Isso é porque ela é, entre aspas, a mais pessimista. Isso ocorre porque ela também dá mais importância aos números pequenos, que no nosso caso é a velocidade de 50 km por hora. E agora, onde que ela é aplicada? Bom, como vocês viram, ela também é aplicada na velocidade média, mas além disso, ela é usada na física para calcular resistências em paralelo em circuitos elétricos, na economia para calcular o preço médio pago por ações compradas com um valor fixo em dinheiro ao longo do tempo, e na produtividade também. Por exemplo, se uma máquina produz uma peça a cada 2 minutos e outra uma peça a cada 3 minutos, a taxa média de produção conjunta usa a lógica harmônica. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.